Eu faço questão de avisar desde o início que, se você não quer estragar o seu dia, pare agora mesmo de assistir a esse vídeo. Porque se você continuar, vai ser impossível não se sentir impotente e injustiçado diante de tantas coincidências por trás dessa história. Lembra do caso de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, que foi preso alguns dias atrás e que tem estreitas relações com integrantes dos três poderes em Brasília? Pois é, quando Vorcaro foi preso, até saiu notícia de que ele já havia contratado a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes, para advogar em seu favor em outro momento. Viviane, por sinal, graças às absurdas permissividades da legislação brasileira, mesmo sendo esposa de ministro do STF, já atuou como advogada em pelo menos 31 processos públicos dentro dessa mesma corte. Enfim, o fato é que eu garanto para você que essa é apenas uma dentre tantas coincidências envolvendo Daniel Vorcaro e ministros da Suprema Corte, que é onde esse caso foi parar. Para começo de conversa, Daniel Vorcaro teve sua soltura determinada na noite da última sexta-feira, dia 28. A magistrada responsável por essa decisão foi a desembargadora Solange Salgado, do TRF1, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Agora, veja só que coincidência. A desembargadora inicialmente decidiu manter a prisão de Vorcaro, só que mudou de ideia apenas alguns dias depois. O que aconteceu nesse intervalo de tempo? Vorcaro contratou para sua defesa o escritório Bottini e Tamassauskas Advogados, que pertence a Pier Paolo Cruz Bottini. O próprio Pier Paolo Bottini é um dos advogados que atuam diretamente na defesa de Vorcaro. Pier Paolo, inclusive, é um nome bem conhecido nos fóruns jurídicos e na imprensa, além de ser professor na USP. Vez ou outra ele aparece na Globo ou na Globo News comentando casos como especialista e também costuma participar de eventos de grupos famosos ao lado de pessoas como ministro Gilmar Mendes, do STF, ministro Bruno Dantas, do TCU, Paulo Gonet, procurador-geral da República, entre outros. Bom, guarde este nome, Pier Paolo Bottini. Voltando agora um pouco no tempo, Solange Salgado, hoje desembargadora no TRF1, por volta lá do ano de 2010, foi alvo de uma acusação de fraude. O caso se referia a fraudes que foram identificadas em uma auditoria interna da Associação dos Juízes Federais da Primeira Região, a AJUFER, entidade da qual Solange Salgado foi presidente. O caso foi parar no TRF1, o mesmo em que Solange atua hoje, e a denúncia contra ela foi rejeitada. Quem defendeu Solange nesse processo? O escritório Bottini e Tamassauskas Advogados, pertencente a Pier Paolo Cruz Bottini. Ou seja, a desembargadora manteve a prisão de Vorcaro, ele então contratou o mesmo escritório que defendeu ela no passado e, coincidentemente, alguns dias depois, a desembargadora mudou de ideia e ordenou a soltura, entendendo agora que a viagem que Vorcaro pretendia fazer ao exterior estava justificada e que não representava risco concreto de fuga. Bom, no meio deste caminho, a atuação da defesa de Vorcaro abre uma nova história que traz consigo mais uma enorme coincidência. Em busca da soltura do seu cliente, os advogados enviaram diferentes pedidos ao TRF, ao STJ e ao STF. No caso do STF, a reclamação era de que a Justiça Federal não era o grau competente para cuidar do caso, por conta de um documento encontrado pela Polícia Federal em busca e apreensão que cita um parlamentar que tem foro privilegiado por conta do cargo e que já é investigado em um outro processo que tramita no Supremo Tribunal Federal e que está sob relatoria de Nunes Marques. Só que em vez de parar nas mãos também de Nunes Marques pela eventual conexão entre os casos, o caso de Vorcaro foi sorteado e caiu nas mãos de Dias Toffoli, o ministro que foi indicado por Lula ainda no seu segundo mandato e que até hoje não tem nenhuma formação além do diploma em Direito. Bom, para entender a outra enorme coincidência nesse caso, que tem relação direta com Dias Toffoli, é preciso conhecer outro advogado que está trabalhando na defesa de Daniel Vorcaro. Trata-se de Valfrido Vardi, chamado, inclusive, de advogado pitbull pela revista Piauí, em uma reportagem sobre seus métodos agressivos e controversos. E ele também é proprietário do escritório Vardi Advogados, conhecido por atuar em causas bilionárias. E é aí que entra na história Dias Toffoli, ou melhor, a esposa de Dias Toffoli, já que a legislação brasileira não permite que ministros do STF atuem como advogados, mas permite que seus cônjuges atuem, inclusive em casos que tramitam nos tribunais superiores. Essa reportagem da Cruzoé, de fevereiro de 2021, mostra que a advogada Roberta Maria Rangel
esposa do ministro Dias Toffoli, estava na época formalizando sua participação na sociedade do escritório Vard Advogados, do qual ela já constava como sócia no Cadastro Nacional da OAB e para o qual ela já atuava em algumas causas, como havia sido mostrado em uma reportagem da semana anterior, que era sobre parentes de ministros estarem atuando em uma disputa bilionária que tramitava no STJ. Ou seja, a esposa de Dias Toffoli já foi sócia, não encontrei informações atualizadas se ela é até hoje, de um dos advogados que atua na defesa de Daniel Vorcaro. O caso já foi parar no STF e, através do nada transparente sistema de sorteio da corte, foi parar nas mãos justamente de Dias Toffoli. Tão coincidente quanto isso é o fato de Roberta ter advogado para os mesmos irmãos Batista que foram beneficiados posteriormente por uma decisão do próprio ministro Dias Toffoli anulando a multa contra a empresa. E por falar em coincidências, aqui vai mais uma delas. Notícia de hoje, terça-feira. Dias Toffoli decretou sigilo máximo sobre essa ação que tramita no Supremo relacionada a Daniel Vorcaro. Com isso, até mesmo dados básicos sobre o caso no sistema do STF tornam-se indisponíveis. O processo já estava sob segredo de justiça desde o início, mas agora, graças a Dias Toffoli, a restrição tornou-se ainda maior. Até mesmo dentro do Supremo, essa decisão gerou certa surpresa, porque o grau de sigilo imposto por Dias Toffoli faz com que nem mesmo outros gabinetes da Suprema Corte consigam acessar o processo, que agora tem seu controle concentrado exclusivamente nas mãos do gabinete do relator, Dias Toffoli. Um caso que envolve crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, emissão de títulos falsos, além de um prejuízo sistêmico de 50 bilhões de reais, um impacto de 63 bilhões de reais no mercado e 1,6 milhão de investidores diretamente afetados, é colocado em sigilo máximo, enquanto os principais acusados estão fora da cadeia. Se Vorcaro fosse um simples pai de família, trabalhador, sem antecedentes criminais e tivesse escrito uma frase com batom e uma estátua, estaria preso, condenado a 14 anos de prisão e seria publicamente humilhado pelos ministros que o chamariam de golpista e extremista. Só que além da relação entre Dias Toffoli e a defesa de Vorcaro e também da relação entre Alexandre de Moraes com Vorcaro através da sua esposa, é preciso citar que a relação de Gilmar Mendes com a defesa de Vorcaro não se dá apenas através da sua participação em eventos ao lado de Pier Paolo Bottini. O outro advogado que eu mencionei anteriormente, Valfrido Vard, chegou a publicar alguns anos atrás, em 2017, um artigo no site Conjur para expressar toda a sua admiração pelo anti-Lava Jato Gilmar Mendes. Sob o título de Gilmar, o goleiro que pode impedir uma goleada histórica contra o Brasil, Valfrido descreveu o ministro como sereno, legalista, corajoso, alguém que trabalha pela conservação do país, pela legalidade, pela reaproximação cidadã entre a classe política e a sociedade civil, pela estabilidade política e também pelo combate à corrupção. Bom, a essa lista de relações diretas de Vorcaro com quem manda no país hoje, podemos incluir também aqueles que já foram contratados pelo banqueiro para prestarem consultorias ou para integrarem conselhos, como Michel Temer, ex-presidente da República e responsável pela indicação de Alexandre de Moraes ao STF, o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meireles, que foi colocado nesse cargo por Lula, mas era um nome ainda do governo FHC, mas principalmente Ricardo Lewandowski, que é ex-ministro do STF e o atual ministro da Justiça de Lula. Por que eu digo principalmente? Porque a Polícia Federal, responsável pela investigação, é subordinada administrativamente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandada justamente por Ricardo Lewandowski. Só que ainda tem mais um ponto em comum entre a maioria desses nomes que eu citei ao longo desse vídeo. Por conta exclusivamente do mérito do seu trabalho e nada além disso, essas autoridades são frequentemente convidadas a participarem de fóruns e eventos internacionais, com despesas bancadas pela organização do evento ou seus patrocinadores. Adivinha quem adorava patrocinar esse tipo de evento? Pois é, o Banco Master. Daniel Vorcaro, hoje alvo de uma ação que tramita na Suprema Corte, já patrocinou, através do seu banco, eventos que renderam viagens turísticas ao exterior a ministros como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, que é o relator do caso, e ainda o ex-ministro Luiz Roberto Barroso. Diante de toda essa história, agora eu pergunto, você acha que há alguma chance dos responsáveis por esse prejuízo bilionário serem punidos com esse caso tramitando no STF?